Existem momentos da nossa vida que a gente olha ao nosso redor e parece que estamos vivendo uma destruição. Parece que a nossa vida foi destruída. Parece que está tudo acabado, não é? Mas na verdade precisamos ter um pouquinho mais de atenção e usando a lente certa, nós vamos perceber que não é nada disso, muito pelo contrário, não é destruição, é o início de alguma coisa nova. Sobre isso que nós queremos refletir nesse vídeo, então vem com a gente porque você vai ser muito abençoado aqui no nosso canal Academia da Vida, nesses 7 minutos com Deus. Vem com a gente. Olha, quando eu tinha ali os meus 17 anos, eu já trabalhava, né, fora, já era empregado de uma empresa, e era muita correria, eu trabalhava, estudava à noite, e não ficava em casa, não tinha muito tempo para ficar em casa, e às vezes nem falava, com pouco, né, falava com os meus pais, e um dia, não falava com meus pais porque não tinha tempo, né, saía muito cedo, chegava muito tarde, e um dia saí para trabalhar, quando eu voltei, a minha casa estava destruída. Mas como assim destruída? Era uma casa ainda muito antiga, então no telhado não tinha o telhado, eram aqueles telhados, aquelas telhas portuguesas antigas, aqueles forros, aqueles lambris de madeira antigos, né? E não tinha teto, não tinha nada, tudo desfeito, minha casa estava revirada. O que aconteceu? Uma explosão? Não. É que meu pai, na época, ele decidiu reformar a casa. Já havia passado da hora de reformar aquela casa que era muito antiga. E de fato, as obras já tinham começado, né? Só que naquele dia eu não sabia de nada. Eu saí com a casa coberta, com telhado, com forro, tudo direitinho. Quando eu voltei, cadê a minha casa? As paredes levantadas e tudo bagunçado. E a minha mãe, então, estava cozinhando no porãozinho debaixo da casa. Eu nem lembro, sinceramente, eu não lembro onde que eu dormi naquele dia. Foi lá, mas em que lugar da casa eu não lembro. Minha casa estava um caos. Ainda bem que eu saía cedo para trabalhar e voltava tarde. E por que eu estou contando para você esse episódio? Porque é exatamente assim que acontece na nossa vida. Às vezes nós olhamos ao nosso redor, está um caos, uma destruição, estamos sem teto. Não há nem lugar mais para a gente poder fazer nossa alimentação. A nossa vida, às vezes, parece que se perdeu, se acabou. Quem chegasse na nossa casa, fala, ué, acabou? Está destruindo a casa? Porque foi essa impressão que eu tive, né? O impacto. Eu nasci naquela casa, nasci e cresci naquela casa. De repente, cadê a minha casa? Então, a nossa vida, às vezes, ela é assim. A gente olha ao nosso redor e fala, meu Deus, acabou, está destruído, acabou tudo. Tudo aquilo que eu sempre vivi, sempre conheci. Os meus conceitos, as visões que eu tinha, tudo se desfizeram. E se nós olharmos com um pouco mais de atenção, nós vamos perceber que às vezes isso faz parte do dinamismo da vida, que temos falado essa semana sobre isso. No dinamismo da vida acontecem essas transformações, né? Dinamismo vem de dinamis, né? De poder que transforma, né? O que origina a palavra dinamite. Então é o poder que faz, que realiza, que transforma. Então no dinamismo da nossa vida acontecem coisas que são oriundas realmente de explosões, de transformações. A vida é dinâmica. Graças a Deus. A pessoa que tédio que seria se a nossa vida fosse da infância à velhice uma coisa só? A mesma casa, da mesma cor, da mesma forma, as mesmas pessoas durante toda a jornada da vida, conhecendo apenas as mesmas pessoas. A pessoa, que vida chata que seria? Mas como a vida é dinâmica, nós temos aí a bênção de conhecer pessoas novas, de, às vezes, nos decepcionarmos com pessoas, aprender a perdoar, ser magoado e liberar perdão, estar confortavelmente no emprego e ser mandado embora, tendo a possibilidade de conseguir um emprego que pague o dobro do salário. Então, todo o dinamismo da vida, e com as decisões certas, com comportamentos certos, com posturas corretas diante da vida, a nossa tendência é melhorar com o tempo. Se a tua vida com o tempo piorou, possivelmente você passou a vida, ou o tempo que você viveu até hoje, um pouco distraído, um pouco distraída. Mas sempre há tempo de você melhorar isso, de você consertar, de você seguir em frente, da tua vida melhorar. Eu não estou falando que a culpa é tua. Aliás, assim, na verdade, a culpa sempre é nossa por tudo que nos acontece, né? Na verdade, o que eu não quero é apontar o dedo para você. Mas eu gostaria muito que você matasse no peito e assumisse que o que a tua vida é hoje é resultado das tuas próprias escolhas, decisões, das tuas crenças. Quando a gente assume a responsabilidade do que temos, do que somos,
a gente consegue consertar as coisas, tá? Se a gente começa a ficar atribuindo para os outros, a culpa é de A, de B, de C, de fulano, do ex, da ex, não sei, né, do pai, da mãe, do patrão, do governo, a gente está fadado a atravessar a vida sem melhorar, né? Então, assim, que a tua vida melhore, que a tua vida tenha melhorado até aqui e que a tua vida daqui para frente melhore ainda mais, tá? Que você caminhe para o sucesso. Então, às vezes, nós olhamos ao nosso redor, parece que está tudo destruído. Mas, na verdade, o que está acontecendo é uma transformação. Tal qual lá a minha casa, quando eu era lá um adolescente, né, que parecia que estava tudo destruído, dali a algumas semanas foi dando forma a uma casa nova, né? Era uma casa de telhado, agora era uma casa de laje. A casa foi ampliada, foram feitos mais 2 quartos, se eu não me engano. Pinturas novas, piso novo, tudo novo. Depois vem os móveis novos. Então aquilo que inicialmente era um caos, era uma destruição, uma devastação, foi dando forma a uma nova casa, melhor do que a antiga. Cuidado para você não ficar parado nas devastações, nas destruições, nos momentos ruins, nos cenários ruins que estão diante de você, porque quando você fica muito parado nisso, você não consegue enxergar o novo que se aproxima, ou o novo que deveria se aproximar. Aproveite os momentos difíceis da tua vida, para que eles se transformem em momentos de novas realizações, para que eles se tornem momentos de transformação na tua vida, tá? E é interessante, assim, quando a gente olha para a Bíblia, o que as pessoas viam em Jesus? Especialmente quando Jesus foi preso e crucificado. As pessoas viam, é o fim, a maioria falava, é o fim desse impostor, desse falso profeta, desse falso Messias. Ele merece estar aí mesmo, crucifica, aquele negócio todo. As pessoas olhavam para Jesus e viam Jesus fraco, destruído, pendurado na cruz. O que as pessoas não sabiam e não conseguiam perceber, que ali estava uma transformação. Ali não era o fim de Jesus, mas ali era exatamente o início de tudo. O início da vida nova que ele traria para todos nós. Então ele veio para morrer por nós, para mudar a nossa realidade. Ele restaura, ele resgata o nosso relacionamento com Deus, que havia sido perdido no Éden. A partir disso, nós começamos a ter direito ao Espírito Santo na nossa vida, né? A vida eterna, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E a gente poderia aqui, né? Mas não é o foco desse vídeo, até porque não temos tempo, mas quando olhando para Jesus na cruz, e até mesmo o seu caminho, a sua via até chegar ao Gólgota, até ser crucificado, víamos a destruição, o fracasso, a derrota, o fim, acabou. Mas o que a maioria não sabia, que aquilo ali era apenas uma transformação para o início do grande projeto de Deus com a humanidade. Aliás, Isaías 53, 700 anos, já profetizava isso, dizendo, era desprezado. Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Isaías já profetizava 700 anos sobre aquele momento, que seria um momento de transformação, e não um momento de destruição, de finalização, mas era um marco de um novo tempo, um tempo melhor, o tempo da graça de Deus sobre a humanidade. Então faça com que o que acontece hoje, o caos de hoje da tua vida, seja um marco inicial de uma nova etapa, seja uma transformação para uma vida melhor. Só depende de você, tá? Quando você depende de Deus também, é óbvio, mas a vida é dinâmica. Não fique parado. Você precisa de movimentos que gerem transformações, tá? Deus te abençoe. Não se esqueça de clicar aí, ó, inscrever-se, pronto. Você vai ser muito abençoado, tá? Vale muito a pena se inscrever no nosso canal aqui, Academia da Vida, tá? O pessoal aí que é inscrito sabe disso. E se você ainda não curtiu, não clicou aí no gostei, gente, ajuda a gente, né?
Pelo amor de Deus, você está assistindo o vídeo e não está curtindo, está esquecendo. Volta lá nos vídeos que você já assistiu e vai curtindo eles, tá? Você precisa ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.